Olá, tudo bem? Estou aqui na beirada do rio e tem as andorinhas passando bem rente à água. Me dá a impressão que elas ficam pegando insetos. Olha que interessante, elas não tocam na água, elas ficam só assim, vamos pensar, meio palmo, coisa de uns 10 centímetros de tocar. Então não é alguma coisa de beber água, mas eles ficam constantemente passando. Passou lá no fundo também um tapicuru, agora ele voltou, ele tinha afundado. Agora ele voltou. Esse não é exatamente um tapicuru, ele é parecido. Que eles fazem tudo bem, ele flutua como um pato bem, ele voa bem e ele mergulha muito bem. Tem todas essas habilidades. E aqui tem esse bando de andorinhas, né? Que são aquelas revoadas, muitas vezes são milhares de andorinhas que passam. Ela tem uma coloração um pouco azul assim por cima. Que talvez não dê para ver no vídeo, porque elas devem estar bem pequenininhas, mas ela é azulada por cima. E é interessante que ela cumpre mais ou menos, se ela estiver pegando os insetos, que eu imagino que seja, que não tem uma outra explicação que eu consigo imaginar aqui, elas cumprem uma função parecida com a dos morcegos. Então os morcegos, inclusive, eles são muito parecidos, assim, o tamanho, asas curtinhas, voo rápido. Só que os morcegos não vêm nessa quantidade, assim, em bandos. Eles vêm, assim, mais em, sei lá, uns 4, 5, 6, né? Durante a noite. Então, durante a noite, os morcegos ficam fazendo isso, pegando os insetinhos, né? Eles voam um pouco mais alto, o morcego não voa tão baixo, assim. Mas também, se for necessário, e parece que o voo do morcego é até mais ágil, assim. Ele consegue fazer umas manobras aéreas bem interessantes mesmo, passando no meio dos galhos das árvores, dos cipós que tem aqui. E aí, inclusive, dando uns rasantes na gente, porque como a gente tem calor, né? E o calor atrai insetos e os morcegos vêm e pegam os insetos que estão voando perto da gente. Então, eu já levei uns rasantes assim de assustar, né? Só que ele não tá querendo me atacar, ele tá querendo pegar o inseto. E então eu achei bem interessante assim essas andorinhas aqui passando. Uma agora passou bem perto de mim, coisa de 1 metro mais ou menos de distância. O que é interessante também que elas aparentam não ter medo, né? Que normalmente eu venho aqui os tapicurus, né? Aqueles que parecem um flamingo branco menorzinho, assim, também eles ficam todos assim, né? Ressabiados, assustados, mas as andorinhas continuaram voando do mesmo jeito, como se eu nem tivesse aqui. Bem interessante isso. E então, assim, só queria mostrar esse equilíbrio da natureza, né? Como isso acontece, como existe uma auto-organização, auto por falta de melhor alcance, maior alcance da ciência, mas é uma organização que vai suprindo, né? Que nem falaram que tem assim a questão da crise dos microplásticos, né, nos oceanos, que tem, e os microplásticos eles impedem a fotossíntese do plâncton, que é da onde vem 80% pelo menos do oxigênio que a gente respira. Então, com esses plásticos que foram dissolvidos ao longo de décadas nos oceanos, cai a produção de plâncton porque eles estão tampando. Mas aí logo em seguida aparece uma bactéria que come plástico e começa a alimentar, porque plástico é carboidrato, né? Não deixa de ser um grande biscoitão, só que num polímero que é mais difícil de ser inicialmente de ser consumido, mas basta uma mutação, né? Bastam algumas mutações aí de algum tipo de micro-organismo para começar a não só assim viver bem com ele, como se alimentar, né? Aquilo passa a ser uma comida, como que é o que acontece em antibióticos, né? Antibióticos caríssimos, né? Que as indústrias farmacêuticas extorquem, né? Das pessoas nos momentos mais terríveis, quando a pessoa não tem o que fazer, né? Se não tomar aquele medicamento morre. E mesmo assim acontece direto, que para alguns pacientes aquele medicamento funciona perfeitamente, para outros a bactéria muta, faz uma mutação, 2, 3 e começa a se alimentar daquilo. E aquilo que foi colocado para matar passa a alimentar e ela consome isso com todo o conhecimento humano e interesse industrial e capitalista de fazer um medicamento caro, mas que funcione, né? Então não é interesse da indústria que o paciente, nesse caso, que pagou uma fortuna por uma pílula,
né, acabe indo a óbito por não ter, pelo micro-organismo ter sido mais inteligente, a inteligência através do micro-organismo ter sido muito maior. Então eu estou gravando isso aqui porque é sempre interessante a gente observar a natureza em ação, né? Ela está o tempo todo em ação dentro de nós, ao nosso redor, tudo, mas existem momentos em que ela fica mais exposta, vamos dizer assim, para a nossa cognição. Ela fica mais reconhecível, menos invisível, essa ordem, né? Que é o caso dessas andorinhas aqui voando nesse momento aqui tão interessante. Então é isso, tudo de bom, até uma próxima.